Espírito protetor, ele responde pelo resultado do trabalho que ele fez. Se o protegido ele não anda bem, ou se o protegido consegue andar no bom caminho, ele vai lucrar alguma coisa com isso ou não? Não, não necessariamente. Imaginemos um mestre, administra uma aula. Ele então tem ali uma equipe de discípulos, uns atentos, outros rebeldes, outros desatentos, outros desinteressados. Ele desincumbe-se do seu dever. Qual é a sua gratificação? A aprendizagem dos alunos. Quando os guias espirituais, na condição de protetores, que seria uma classe um pouco abaixo do guia espiritual, é o nosso protetor, é o nosso amigo de muitas horas, é aquele que está conosco mais constantemente sob o comando do nosso guia espiritual. Quando, por exemplo, eles não logram atingir as metas através de nós, entristecem-se como bons educadores, mas isso não os perturba de maneira nenhuma, porque eles sabem que mais tarde nós voltaremos ao caminho do bem e eles sabem esperar. No entanto, quando os frutos são opimos e nós respondemos de maneira edificante às suas instruções, eles exultam e de alguma forma são compensados pela alegria do serviço exitoso. Divaldo, somente o indivíduo, só as pessoas, possuem o anjo protetor, guia espiritual, como você disse, ou também os grupos de pessoas, a sociedade, até mesmo nações? Por exemplo, o Brasil tem um anjo protetor? Naturalmente. Os indivíduos formam grupos. Esses grupos, associações, comunidades. É natural que entidades mais elevadas numa progressão vão ascendendo desde o guia espiritual do indivíduo ao guia espiritual de uma cidade, ao guia espiritual de uma nação. Segundo as tradições, porque não podemos provar, Ismael, considerado o anjo Ismael, é o guia espiritual do Brasil. Mas isto é uma crença que nós recebemos através da revelação. Trata-se de um ser angélico, que não pode estar em contato conosco a miúde, conforme as nossas necessidades. À semelhança de um chefe de Estado, tem uma equipe de administradores nas várias áreas que se encarregam de atender aos vários setores, mas a decisão final sempre é dada por ele, o guia espiritual do país. Mas que, por sua vez, recorre a Jesus, que é o guia espiritual do planeta terrestre. Há, portanto, toda uma graduação dentro dos níveis da evolução. Allan Kardec classificou os espíritos, desde os primários até os anjos, arcanjos, querubins, potestades, em uma escala infinita, que vai desde a nossa ideia primitiva até o estado de perfeição relativa que nos está destinado. Agora, o espírito protetor, ele pode atuar para atender um pedido nosso, como soprar os 6 números da Mega Sena acumulada? Ou então, por exemplo, arrumar o casamento? Bem, ele pode. Só um minutinho. Antes disso, vamos ver a opinião de algumas pessoas. Você acredita em anjo da guarda? Acredito. É o nosso protetor, é o que ele está sempre nos orientando, se estamos, né, no caminho certo ou não. Sim, acredito. Acredito. Não muito, porque eu acho que, a gente, tem Deus, essas coisas, apesar também de eu não acreditar, mas anjo da guarda eu acho uma coisa, assim, que não é válida. Of course, lógico. Você faz alguma coisa pro seu anjo da guarda? Orações. Às vezes, quando se sente mais necessitado, ele me lembra. Mas eu acredito, porque nada assim acontece por acaso. Eu acho que sempre tem uma energia que é de Deus, enviada através de Deus, para que possamos nos livrar do mal, de coisas, né, que acontecem nesse mundo. Então eu acredito em anjo da guarda, sim. Eu rezo para ele me proteger todos os dias. Toda noite eu rezo antes de dormir. É isso. Agradeço e penso nele sempre, antes de fazer qualquer coisa. Eu rezo o Santo Anjo e ele já me livrou de muitas coisas. Claro, ele pode sim, porque normalmente tem a presciência, mas não faz, porque seria privilegiar o indivíduo em detrimento de uma comunidade. E com esta proteção, que seria absurda, iria tornar o indivíduo frívolo e irresponsável. A função dos espíritos nobres não é de buena dicha, assevera Allan Kardec. Nem vai procurar empregos, nem vai dizer números de sorte, nem vai proporcionar casamentos. Muitas vezes pessoas vêm até mim e pedem para que eu interfira junto aos benfeitores espirituais a fim de que se casem.
Eu costumo responder de uma maneira gentil: olha, procure um médium casado, porque comigo não deu certo. Os guias espirituais até hoje não me proporcionaram o casamento. Então deduzo que eles não se envolvem muito nesses problemas da afetividade. Melhor será proceder bem, trabalhar e granjear o merecimento das leis soberanas da vida, porque a felicidade depende do dinheiro, do casamento, do emprego. É o estado interior que nós logramos pela consciência tranquila, pelo caráter reto e pelo trabalho digno. Bom, para exemplificar melhor ainda o trabalho, a atividade do anjo protetor, o anjo da guarda, o guia espiritual, vamos imaginar uma situação hipotética. Uma pessoa que deseja atirar em outra, mas a bala, por algum motivo, não atinge a pessoa que era o alvo. Pode, nesse caso, o anjo da guarda, o guia espiritual, ter desviado essa bala? Ah, mas tem outro caso que eu queria perguntar também. E a criança que caiu da janela e ficou pendurada pela fralda, pode ser ação do espírito protetor? O acidente aconteceu no final da tarde de ontem, quando Eric Nunes da Silva, de 2 anos, subiu no sofá da sala e tentou abrir uma janela que estava com problemas. Ele se desequilibrou e caiu do 3º andar. Por sorte, ele bateu no telhado, que amorteceu o impacto. A tia que cuidava do garoto e de mais 2 crianças ainda não sabe como isso pôde acontecer. Quando eu vim ver, já vi que os pessoal gritando daí de baixo. Aí eu corri, chamei meu irmão e corri para socorrer ele. Os vizinhos não esquecem o acidente. Eu sei que foi um estrondo muito grande. E todo mundo correu, todo mundo se abalou. O bebê passou por 2 hospitais e, segundo a família, ele não sofreu nenhuma fratura. Eric é a 2ª criança que cai do prédio nesse mesmo conjunto habitacional. A primeira foi no ano passado. Há pouco mais de uma semana, um bebê caiu do 3º andar na zona sul do Recife. Cauã Maçaneiro, de 1 ano, também subiu no sofá e, quando caiu, ficou preso à fralda descartável. Ele sofreu pequenas fraturas e viveu. No momento da queda, a fralda ficou presa aos grampos do muro, amortecendo o impacto. Os 3 irmãos vizinhos da família estão traumatizados com o acidente. Silvio, que estudava quando tudo aconteceu, não esquece o desespero da mãe. Eu só vi os gritos da mulher chamando o bebê dela, meu bebezinho. O irmão dele, que foi ver o bebê, disse que Cauã sempre ficava no sofá que está junto à janela. Ele ficava em cima do sofá, com a janela fechada, mandando tchau pra gente, quando a gente estava aqui conversando. A gente via, achava lindo. Agora que ele caiu, ainda bem que ele estava bem. Quando o bebê caiu da janela, um policial estava no prédio e ajudou no socorro. Como a ambulância estava demorando muito, a mãe do garoto resolveu chamar um táxi. E a viatura abriu caminho para que ele chegasse mais rápido ao hospital. Cauã está internado nesse hospital no centro do Recife. Ele teve a perna fraturada, mas está fora de perigo. Segundo a organização Criança Segura, por ano, cerca de 80 mil pequeninos são vítimas de queda no Brasil. Cada caso é um caso. Allan Kardec diz, por exemplo, se vamos passando por uma construção e cai um tijolo em nossa cabeça, não foi atirado por um espírito, mas o espírito bom pode inspirar-nos a evitar passar por ali ou contornar aquela situação, o que impediria o acidente. No caso de uma bala, como Allan Kardec abordou a questão das chamadas balas mágicas, que eram conhecidas na época, um bom espírito não irá desviar a bala, mas poderá interferir no sistema nervoso do agressor para que ele perca a pontaria. É uma interferência, a depender da lei do mérito daquele que seria a vítima. Se ele não estiver em curso na lei de causa e efeito, não lhe acontecerá um dano dessa natureza, qual seja de um homicídio. No caso da criança que se referiu à imprensa, que ao cair do edifício foi amparada por uma lança que lhe prendeu a fralda e evitou o grande choque, nós podemos acreditar na possibilidade também de uma interferência de um espírito nobre, o seu guia espiritual, para poupá-la daquela tragédia, já que necessitaria de realizar a sua atual existência, porque ele será útil como sendo uma reencarnação proveitosa. Se o protegido é rebelde, o espírito protetor, ele pode abandoná-lo? Nunca. O bom mestre não abandona o aluno recalcitrante. Ele procura mudar de metodologia. Qualquer educador sabe que existem vários recursos para atingir a finalidade. Tanto poderemos usar o método direto, como utilizar-nos de sutilezas. Então, no caso de um espírito nobre que acompanha o indivíduo irrefletido, o indivíduo que é frívolo ou que é rebelde, ele continua
e até sorri como educador da infância.